na qualidade de editores do livro e boas-vindas ao professor Manuel Duarte Pinheiro, que é o autor do livro. Em primeiro lugar, Dr. António Gil Machado, é sempre um prazer e dizer que de alguma maneira cumprimentar também os presentes, boa-vinda a todos, espero que estes momentos sejam uma oportunidade não só para eu explicar o que é que estava por trás do livro, mas de alguma maneira se tiverem questões e outros aspectos poderá ser relevante. Agradecer também à FNAC em relação a esta disponibilidade dos meios, muito obrigado a quem está a trabalhar também ali. E, basicamente, a primeira coisa que eu gostava de dizer é, eu julgo que o Dr. António Gil Machado chamou a atenção para um aspecto importante. O primeiro é que há 5 anos achávamos que era importante o tema de imobiliário sustentável e, de alguma maneira, se calhar, em relação, havendo vários exemplos em Portugal absolutamente excepcionais, alguns dos quais estão inclusivamente nesta sala, cada vez mais, de alguma maneira, o timing poderia não ser o timing certo em relação a essa dimensão. E hoje nós sentimos que era o timing certo. E daí que eu julgo que poderá ser em relação a esta abordagem significativa e queria agradecer ao Dr. António Gil Machado o amável convite e o desafio, porque normalmente nós, os académicos, somos muito empurrados por estes desafios do meio empresarial e da perspectiva económica. E por isso, não se importarem, provavelmente dava aqui uma salva de palmas ao Dr. António Gil Machado em relação a essa componente. Muito obrigado. Sem o Dr. António Gil Machado não existiria este livro. O que é que, de alguma maneira, eu gostaria agora de vos explicar? É qual é o racional que está de alguma maneira presente nesta abordagem. Ou seja, tenho aqui um conjunto de slides, eu comecei por ter 200, mas achei que depois provavelmente, até porque há um jogo de futebol às 8, não seria simpático e por isso de alguma maneira vou tentar ser sintético. Ou seja, o que é que foi o racional e o que é que é o racional que está por trás de alguma maneira, digamos, deste livro? O primeiro é a consciência de que o imobiliário é importante. E vocês podem perguntar, mas é importante em que termos? Se nós olharmos do ponto de vista dos serviços à economia, ou à contribuição económica, para termos ideia, eu tenho sempre alguma dificuldade, não sendo economista, quando normalmente nos põem 285 bilhões. Eu quando me falam em bilhões fico logo perdido. Basicamente, até porque há os bilhões e os milhões em relação aos americanos. E por isso, em termos de emprego, é uma área absolutamente fundamental, mas nesta equação não é só isso. Se nós olharmos, nomeadamente, para esta equação, um dado na Europa diz-nos que 40% da energia está associada aos edifícios. É óbvio que os edifícios não consomem nenhuma energia se não tiverem as pessoas de lá dentro e as suas atividades. Mas quer dizer, quando nós começamos a pensar que a agenda, nomeadamente a nível europeu e internacional, passa pela energia, e quando pressentimos que 40% está associado à energia, isso faz a diferença. Também sabemos que não é só essa energia, mas as pessoas têm que se transportar para ir para os edifícios onde trabalham, onde eventualmente dormem ou onde fazem todo um outro conjunto de atividades. E por isso os transportes, que são normalmente cerca de 30% do ponto de vista dos consumos energéticos, estão associados. Por isso, associados aos edifícios e ao urbanismo, há de alguma maneira, digamos, importante. E por isso, primeira dimensão, o imobiliário é importante não só em termos de económico, não só em termos do ponto de vista, se olharem bem, em termos de fator bruto de capital de formação, o imobiliário tem cerca de 70%, quer dizer que 70% do dinheiro do país, em vez de estar nos bancos, está uma parte importante nessa dimensão, mas de alguma maneira é significativa. E por isso, o imobiliário é importante do ponto de vista económico, mas é importante também do ponto de vista ambiental. E porquê é que de alguma maneira este casamento não é evidente? Ou seja, quando nós olhamos as estatísticas e muitas vezes os inquéritos, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar, muitas vezes nas nossas casas nós passamos algum frio ou calor, eventualmente em relação às nossas habitações, quando o nosso clima supostamente não seria tão agreste. E por isso há aqui uma alteração do paradigma, e nomeadamente altera-se um paradigma. E se eu perguntar a muitos dos colegas que estão aí qual era o paradigma tradicional, não será ali, mas noutras dimensões, tradicionalmente, quando nós perguntávamos o que era o paradigma, as pessoas diziam eram 3. É local, local e local. Associado a componentes diferentes, é local porque tem boas acessibilidades, é local porque eu posso construir e local porque se calhar tem amenidades, tem boa paisagem e outra dimensão. E tradicionalmente esta equação, eventualmente sentíamos que bastava apostar nessa componente para o valor do imobiliário ser seguro e ir aumentando. O que é que mudou? Com a crise subprime e de alguma maneira com a lógica da alteração do mercado de capitais, até eventualmente alguma fobia do setor financeiro a ter património imobiliário, a não ser para fazer eventualmente transações rápidas, esta crise altera esse valor. Por outro lado, também nós temos consciência que aumenta substancialmente, nomeadamente, a regulação. Por exemplo,
A eficiência energética, os certificados passam a ser obrigatórios em todos os edifícios, não vou dizer se é bom ou se é mau, não vamos entrar nesta discussão já, pelo menos. E, de alguma maneira, a nova dimensão destes certificados é 2018-2020. Vai ser exigível para essa dimensão que, de alguma maneira, os edifícios comecem a caminhar para os novos, quase zero de energia. E por isso é um salto qualitativo significativo. Ou seja, as questões como o preço da energia, o preço da água, o conforto e, eventualmente, até aparecimento de alguns clientes que valorizam as questões ambientais e as questões até de sustentabilidade, vêm mudar, de alguma maneira, aquilo que timidamente podemos chamar o paradigma do imobiliário. E por isso não basta só local, eventualmente teremos que ter outras dimensões. Mas este paradigma, de alguma maneira, muda também, e ainda há bocadinho estávamos a falar nisso, em vez de hoje em dia falarmos tradicionalmente só em construção nova, cada vez mais a reabilitação eventualmente entra e, de alguma maneira, a regulamentação altera-se e o mercado começa a valorizar cada vez mais o bom urbanismo. Veja-se que a dinâmica de reabilitação é muito significativa em centros urbanos e em miolos como Lisboa e em alguns outros sítios, e em algumas das periferias essa reabilitação é relativamente complicada e tem pouco valor. E por isso, essa criação de valor muda. Sistematicamente, também os vários agentes, e eu trouxe aqui, por exemplo, uma newsletter do Deutsche Bank, do ponto de vista da avaliação vale o que vale, mas que de alguma maneira diz que os edifícios com estas características ambientais começam a criar valor. E por isso, o imobiliário começa a perceber que o valor não está só no local, está também no desempenho. Quer dizer, que está demonstrado, é possível fazer. E alguns que são, aquilo que são os que estão à frente, e eu saúdo aqui o Dr. Gilberto Jordan, que eu muito admiro e que é um exemplo para mim absolutamente fantástico, vão mostrando aos outros que é possível fazer. E claro que eles, sempre imaginativos, vão descobrindo outras coisas e fazendo mais coisas à frente em relação a essa dimensão. E por isso, no fundo, o que é que eu estou a dizer? É possível aplicar ao ciclo do imobiliário, que vai desde o conceito, ao investimento, ao projeto, à mediação, ao gerir, ao fim de vida. E, quando olhamos para o desenvolvimento do conceito, o que é que eu queria salientar? Duas coisas. Primeiro, do lado direito, a Câmara de Santarém, nomeadamente um protocolo que estabeleceu connosco, nós fizemos as contas e dissemos assim, bom, se nós conseguimos provar que estes edifícios poupam-vos dinheiro, vocês podem reduzir as taxas de operação urbanística, nós não queremos que vocês deem nenhum, nós só queremos é que metade da poupança seja distribuída entre vocês e os outros componentes. E sim, e sentámos a uma mesa, fomos ver o que é que aquilo poupava em infraestruturas e no final eles têm um regulamento que diz reduzem 25% em termos das taxas de operações urbanísticas, que é algum dinheiro para quem faz a promoção, não é muito. Isso são bons exemplos. Um outro é o próprio promotor, quando organiza o espaço, dá orientações a quem vai construir as moradias e os prédios, dá informação, não os obrigando a orientar daquela maneira, mas dá informação às pessoas que de alguma maneira é significativa. E, por exemplo, este caso aqui é Belas Clube de Campo, em que tem uma carta de mapa solar, em que tem aqui as várias moradias, e as pessoas podem saber como é que podem orientar melhor as moradias e os projetistas, e, eventualmente, isso. Se orientarem bem as moradias, tem uma grande tendência, de alguma maneira, digamos, para poupar a energia. Aqui do vosso lado direito, que é nomeadamente a reabilitação das janelas de Belém. Claro, pronto, não é necessariamente um edifício de barato, mas há outros casos, eventualmente, em relação a essa componente, que é de um fundo, nomeadamente um fundo fechado de Orei, em que o investimento já tem critérios específicos para escolher, de alguma maneira, edifícios que tenham estas características. E por isso, não só internacionalmente, como nacionalmente, isto ocorre. A nível do projeto e da obra há vários exemplos. Um dos exemplos mais interessantes que eu estive foi, nomeadamente, a reabilitação do Ministério do Ambiente. Por acaso, na altura, já foram há uns anos e passados 6 meses ele foi extinto. E por isso, se precisar de extinções de alguns organismos, podem-me contratar para fazer a reabilitação, porque eu asseguro essa extinção logo a seguir, pode ser mal. Agora voltou a haver Ministério do Ambiente. Mas uma das coisas interessantes aqui foi que pediram-nos, então, eventualmente, vocês vão entrar em obra e o que nós queremos garantir é que não há nenhum acréscimo de custo, mas nós queremos aumentar o desempenho. E eu pensei, isto é uma equação complicada e difícil. Então, o que é que fizemos? Conseguimos identificar, nomeadamente na fachada, ao montar os andaimes, que em vez de retirar a argamassa toda, só retirávamos em algumas zonas e as menos-valias, de alguma maneira, para o empreiteiro, foram aplicadas, nomeadamente, e no fundo ele acabou por receber o mesmo, na mudança da caixilharia e no isolamento no telhado. E por isso acabámos por poupar dinheiro em algum lado, não era absolutamente essencial, e assegurar nas outras componentes. E por isso há vários exemplos que têm vindo a aumentar essa componente. Na mediação, este é um exemplo em que a Remax anuncia uma casa, nomeadamente nós certificámos em Matosinhos, isto para estar mais perto do norte, nomeadamente com esta dimensão. E existe inclusivamente contratos
alguns dos quais nesta casa, eu não posso citar, entre os quais o aluguer já depende do consumo de energia e de água e o valor que está associado a essa componente. E por isso, ou seja, aquilo que se chama em inglês green leasing. Para além disso, por exemplo, esta foi uma das casas passivas, existe de alguma maneira, digamos, a motorização. No fundo, o que é que o livro vai abordando? Que ao longo do vário ciclo nós conseguimos fazer isso. O que é um momento absolutamente crítico? Reparem, vocês como promotores ou as pessoas que são os utilizadores, são vocês que investem e, por exemplo, quem tem os benefícios são quem utiliza, através da locação, através do arrendamento ou compra. E por isso, se por um lado é indiscutível que hoje em dia estes edifícios criam valor, são edifícios mais, de alguma maneira, mais eficientes energeticamente, ou com água, mais conforto, são mais flexíveis, estão em sítios eventualmente ou podem contribuir para melhorar o sítio, a grande questão, e isso eu julgo que é das equações mais importantes, é fundamental de alguma maneira mostrar às pessoas que estes edifícios criam esse valor e repartir os benefícios, porque senão eventualmente para o promotor é apenas custos e não há esse benefícios. E por isso há esta criação de valor que é absolutamente incontornável. O que nós confrontamos quando olhamos para os edifícios é assim, mas então porquê que não há estes edifícios? Se eles são assim tão bons, porquê que não há? E um dos estudos mais importantes, ao David Cameron, que é talvez uma das pessoas mais conhecidas na área do imobiliário no Reino Unido, fez um estudo numa altura certa, em que fez inquéritos aos ocupantes, aos projetistas, aos promotores, e na altura ainda havia investidores imobiliários significativos. E por isso conseguiu uma amostra significativa. E o que é que eu perguntava a cada um deles? Se eles desejariam ter ocupantes, se gostariam de ter edifícios, eles diziam que sim. Se queriam ter edifícios sustentáveis, eles dizem que sim, mas os promotores não despedem. Depois a seguir diziam, bem, mas os promotores eventualmente querem ter edifícios, mas os investidores não pagam. Os investidores nós até financiaríamos, mas não há procura, mas os utilizadores dizem que há procura. O que é que nós estamos tipicamente? Estamos tipicamente num círculo negativo. Como é que se altera? Com exemplos excelentes, com informação de valor, eventualmente com alguma regulamentação e com informação e publicação e divulgação. E as ações que a vida imobiliária tem promovido são alguns desses exemplos, e a Júlia também, em relação a essa dimensão. O que é que eu espero que venha a ocorrer? E isto é aquela expressão inglesa, wishful thinking. É que nós passemos de um círculo vicioso negativo a um círculo virtuoso positivo. Onde os ocupantes dizem, nós até gostaríamos de ter, os empregos dos fornecedores querem, os promotores querem, os investidores também os querem. E isto é, de alguma maneira, o desejo. E será possível. Hoje nós conseguimos aumentar e percebemos que aumentamos o desempenho. Já conseguimos ter medidas e edifícios que provam-nos. Melhoramos ambientalmente, melhoramos também económica e socialmente. E por isso esse é, de alguma maneira, o percurso e a abordagem do livro. Eu agradeço-vos a vossa atenção. Muito obrigado.